sabe por que você tá vendo? É. Porque a lei obriga eles a Eles divulgarem. falar, senão É, você não ia nem saber. senão a gente não ia nem saber. Quantas vezes isso deve ter acontecido antes da lei? Porque não tinha nenhuma lei que obrigasse a dar publicidade. Vamos. E pior que no Brasil, no mundo, né, sempre vai ter alguma coisa pra se discutir. Sempre. Ainda mais com a internet. Ó, eu te dou um exemplo também do caso do Daniel, né? Ele foi absolvido. Ué. Então ele não é culpado, mas estragou a vida do cara. É. E é interessante, porque olha como isso já foi juridicamente debatido. A gente tem uma tese que o Supremo julgou, Ah, que é a tese do direito ao esquecimento. E o que dizia essa tese? Essa tese é europeia, a gente importou, que é o seguinte. Imagina que o Daniel Alves, daqui a 20 anos, chega e fala assim, poxa, eu ainda acho no Google lá que eu fui condenado em primeiro grau na Itália por estupro. E eu não quero mais que essa notícia tenha na internet, porque faz 20 anos e eu fui absolvido em segundo grau. é. Ou seja, aquela condenação foi reformada, não vale de nada. A condenação que transita em julgado que é a que vale, que é a final. Ah, mas você foi condenado em primeiro grau. Mas isso é irrelevante do ponto de vista jurídico. Isso não vai para o seu registro, isso não conta como antecedente, isso não é uma condenação válida, porque ela teve a reforma durante o seu próprio processo, quando teve recurso. E se o Daniel Alves quisesse tirar isso da internet no Brasil, do Google, por exemplo, ele não tira, porque o Supremo entendeu que não existe essa tese e não deve ser aplicado o direito ao esquecimento no Brasil. Então você não consegue apagar conteúdo nenhum que foi publicado por um canal de jornalismo que está no Google, por exemplo, mesmo que ele seja injusto. É quase uma pena perpétua na internet. É, porque o cara fica preso, né? Né? O cara fica manchado. Imagina que você é casado. Tô casado. Imagina que você separa a sua ex-mulher, dá uma entrevista e fala, não, uma vez o Luan foi lá e me bateu. Isso sai na imprensa. Isso nem vira processo. Só a notícia. Se você pedir o direito ao esquecimento daqui a 10 anos, pedir para tirar essa notícia da internet, o judiciário vai entender que não há razão, porque não existe a tese do direito ao esquecer. Não tem direito a essa notícia ser esquecida. Ela vai ficar para sempre na internet. Meu Deus, hein? Isso é muito sério. Então, essas questões, o exemplo do Daniel Alves é isso. A gente nunca para de debater. Vou dar alguns exemplos também do futuro. Vamos pensar agora daqui para frente. A gente tá quase acabando. Carro autônomo. Daqui a pouco o carro dirige sozinho. Difícil, hein? O carro matou alguém aqui na rua. Atropelou e matou essa pessoa. Quem responde pelo homicídio? Isso Não. alguém tem que responder ainda, né? Não, e outra coisa, o carro autônomo, ou ele ia matar uma velhinha ou uma criança. Tem que decidir, o algoritmo tem que O decidir. algoritmo tem que decidir, aí ele mata quem dos dois? Alguém vai ter que programar pra ele responder. Alguém vai ter que programar isso. Aí quem vai responder isso, né? Então você tem que ter lei. Lei pra programação, lei pra... Porque muita gente fala, Dorso, você é muito de lei e tal, mas a regra do jogo é a lei. Por que o trânsito funciona? Porque tem o Código de Trânsito Brasileiro. Mesmo assim, os caras fazem tudo errado. Você vai na estrada, o pessoal passa do limite de velocidade, passa no vermelho, faz rotatória em ambiente proibido, um monte de coisa errada. Por quê? Porque o ser humano só funciona ou no amor ou na dor. A gente só funciona dessa forma. Como que a gente pensou em regular o trânsito? Com multa. Então, é infração gera multa ou até perder a carta, né? Se você pega no bafômetro, é 1 ano sem dirigir. Você perde por 1 ano a carta. Então, ou você fica sem dirigir ou você paga a multa. Isso faz com que as pessoas, pelo menos, diminuam no radar, né? Porque na estrada tem muita gente que passa... Pelo menos isso. O ser humano só funciona assim. Se você falar, não tem regra, deixa que a gente se autorregula, é uma bobagem tremenda, é uma utopia que não existe. Se a gente falar, não vai ter regra para carro autônomo, deixa fazer como quiser, vai ter um monte de acidente que ninguém vai ser responsabilizado porque não tem lei que determine. Então eu defendo sim muitas leis para gerar o limite. O limite do uso da IA, como esses carros autônomos vão funcionar. Por exemplo, imagina que a gente primeiro precisa testar. Vai testar em São Paulo ou vai testar numa cidade menos movimentada? Podia colocar uma lei que para teste tem que ser uma cidade que o pessoal não anda na rua, o pessoal aqui é uma loucura. E vai testando, depois valida, depois isso tem que ter... Por exemplo, eu critico muito agência de autorregulação. Pega a ANAC. Você assistiu o documentário do acidente de Congonhas aqui, da TAM? Eu comecei a assistir, mas não terminei, não. Poxa, ele mostra... a atuação da ANAC à época era muito superficial. A ANAC acabou de... Você viu que a ANAC baniu acabou a Voipass. Depois do acidente, tem 2.000 voos. Tinham 2.000 voos que a Voipass voou com problema. Depois do acidente, que foi 1 ano atrás. Então, falta essas agências serem mais rigorosas. Você acha que deveria demorar 1 ano para... Ou chega e fala, Voipass, você quer voar? Pô, morreu gente. Caiu um avião. Por falta de sistema de degelo na asa. Aquele avião caiu por isso.
Qual é, primeiro, a responsabilidade da empresa. Segundo, como melhorar daqui pra frente? Tem que ter uma ANAC melhor, tem que ter uma Anatel melhor. Ou você não recebe ligação de telemarketing 3 horas da manhã, 7 da manhã, qualquer hora os caras te ligam oferecendo publicidade. A Anatel que tinha que regular isso aí. Então essas agências de autorregulação são omissas, falta a lei e vira essa baderna. A internet é a mesma coisa. Por isso que eu defendo mais regulamentação dentro do limite, né? Não ficar enfiando burocracia pra gente não, hein, doutor? Nem burocracia, nem liberdade de expressão ser de alguma forma atacada. Então, dentro do limite, né? Uma regra justa. Por isso que eu fui pra Brasília, fui convidado Eu vi você lá. pra fazer o PL das fake news, debater e tal. Eu critiquei muitos artigos, mas tem artigos bons. Tinha artigo de transparência algorítmica, né? Que a plataforma tinha que mostrar a entrega e tal. Não mostra nada, né? Não mostra a caixa preta. E é caixa preta mesmo. Você não sabe como entrega os seus vídeos, eu nunca vou saber. Enquanto não tiver lei, eles não vão abrir. Se tiver lei, eles são obrigados a abrir. Então, mas será que eles abrem mesmo? Se tiver lei, ou eles abrem ou eles vão embora. Acho que eles abrem um fakezinho só pra gente. Mas ele aí... tira do controle, sabe quando já tem... Põe o pendrive, fala, tira o relatório paralelo, né? Relatório paralelo. Ó, tem 10 mil seguidores, aparece pra 100 pessoas. É tipo bem básico. É interessante, por exemplo, esse debate de transparência algorítmica, porque na política é muito relevante. Nossa, tem muita gente, até pra justificar algumas coisas. Por exemplo, vem o Nicolas Ferreira faz um vídeo que tem 300 milhões de visualizações. Muita gente não acredita que não pode, que não é orgânico então, aquilo. Que fala, isso é impossível, tá? Se tivesse transparência algorítmica, eles vão falar, não, entrega é porque teve muito comentário, teve engajamento, teve visualização, blá, blá, blá. Teve gente fora do Brasil, compartilhamento, teve gente que assistiu 4 vezes, tá? Você tem um feedback. Sim. Hoje é impossível, a gente nunca vai saber se entregou, porque entregou, ou se a plataforma gosta do Nicolas. Não vai saber se o CEO lá adora o Nicolas, deixa ele entregar melhor, entendeu? Pode ter interesse político. Não que eu esteja criando essa desconfiança, mas eu tô dizendo que a gente não sabe a resposta. Eu não acho. Eu acho que foi orgânico. Eu acho mesmo que foi orgânico. Eu acho que é um modelo muito bom que as pessoas ficam assistindo. Eu acho que qualquer um poderia fazer se copiasse o modelo bem. Mas, e ele fala bem, tem tudo, né? Mas que falta transparência no meio de uma campanha pra dizer, por que determinado candidato vai melhor, outro tem shadow ban, tá? Shadow ban é o maior exemplo de legalidade. Eles não podem dar shadow ban em ninguém. Ou você bane para o cara poder se defender e entrar com uma ação judicial, ou você não bane. O que é o shadow ban? É um banimento sem dizer que foi banido. Então é um vídeo seu que vai sumir na plataforma, ninguém vai achar na busca, e para te encontrar tem que ir numa marcação, tem que... O Léo Lins teve shadow ban no Instagram. Ele denunciou. Você não encontrava dinheiro nesse escravo, o Léo Lins não achava o Instagram dele. E ele tinha o Instagram funcionando, aberto, não tá banido. Então essas coisas eu defendo. A plataforma tem que ser cobrada pra não acontecer isso de nenhum. Quer banir o Léo Lins, bane. Justifique e bane. E deixa a oportunidade dele mover uma ação judicial pra recuperar. Agora, você banir nos bastidores é uma injustiça também. Só na Deep Web ali? É um banimento na Deep Web pra você não tomar indenização, não tomar processo. Porque você fala, não bani. Lógico que você baniu, eu não tô achando. Não bani. Ele que tá indo mal. Alguma coisa, Ele que tá indo mal nas visualizações. Não, esse cara tá marcado. Tá com um red flag lá pra não entregar. Isso tem. Eu tenho porque eu já vi na minha frente. O cara abriu o canal, procurar a palavra de busca no YouTube e não achar o vídeo de jeito nenhum. Shadowban existe. Não acha mesmo, não. E isso não só existe, como a gente já moveu a ação judicial que o juiz reconheceu que tinha Shadowban e mandou devolver funcionar. E volta a funcionar. Milagrosamente. Não fizemos nada, só revimos aqui. Eles falam, não tinha... Eles vão negar pra sempre, claro, porque eles não podem assumir essa conduta, mas eles negam e cumprem a adesão judicial, dizendo, não, nós recalculamos aqui o algoritmo e tal, agora tá achando. E era vídeo com milhões de visualizações de podcast, que a gente moveu a ação e... Acho que você até falou do Bolsonaro, né? Esse é um exemplo. Teve Shadowban no vídeo do Bolsonaro, na live do Bolsonaro do Flow. Se você procurasse Bolsonaro, você não achava o vídeo. Isso eu vi na minha frente. O Igor na minha frente pesquisou e não achava. Loucura. Que loucura, hein? Isso acontece. Então, por isso que eu gosto de ter a previsão. Por exemplo, é proibido Shadowban. Aí, se fizerem, é indenização milionária. Vem os grupos, né, de defesa do consumidor, Procon e tal, e vem pra equação alta. Vem pra cima, né? Foi equação milionária. Aí a plataforma para de fazer. Então, eu acho que a lei ajuda. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, foi uma lei boa.
eles não saem vendendo os seus dados por aí. Tem uma lei Ah, que... mas o problema também é que do nada a empresa pega e fala assim: olha, teve uma pequena um vazamento de dados. Isso. Aí ela pega e já. Só que a lei obriga eles a anunciarem que É. teve, indicar todos os afetados estão sujeitos a multa de até 50 milhões de reais por vazamento. Porque eu vi muitas empresas falando que ó, vazou dado, mas foi coisa simples e tal. Já foi identificada, sempre, né? Mas sabe por que você tá vendo? É. Porque a lei obriga eles a Eles divulgarem. falar, senão É. você não ia nem saber. Senão a gente nem sabe muito quantas vezes isso deve ter acontecido antes da lei. Porque não tinha nenhuma lei que obrigasse a dar publicidade. Então eles simplesmente escondiam, põe embaixo do tapete. Deixa Ih, quieto, vazou vai um e banco de tal. dados. Ah, mas ninguém tá sabendo. Aí sabe o que acontece? Tem que vir um ex-funcionário que vai delata, dar uma entrevista. Tem o documentário Dilema das Redes, né, na Netflix também, que mostra esse lado macabro do algoritmo que só quer viciar as pessoas e tal. E é um monte de ex-funcionário lá, coberto dando entrevista. Aí que sai os segredos. Mas eu tenho certeza que muitas empresas no Brasil tiveram vazamento e não divulgaram porque a lei geral não obrigava. Ah, mas, Durso, você tá vivendo num mundo utópico. Não é porque tem a lei que o cara vai divulgar, mas se não tem a lei e o ex-funcionário denuncia, o Errou. prejuízo é um. Se tem a lei, eles não fazem e o ex-funcionário denuncia, a punição é muito grave. Entendeu? Te dá base pra você reagir. Você fala, pô, descumpriu a lei, era previsão legal, vocês não contaram. Era previsão legal e vocês não falaram que vazou. Tá aqui o funcionário falando que vazou. Toma ação, toma multa milionária. Inclusive tem a autoridade nacional, né? Tem um órgão que é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, só faz isso. É pra multar. Ah, pra multar. Isso só veio por causa da LGPD. Então eu defendo regulações, sim, que façam esse tipo de equilíbrio. Eu não quero regulação extrema, mas eu acho que a sociedade só funciona por lei. Dessa maneira, né, doutor? Doutor, queria agradecer sua participação, bate-papo muito bom, viu? Todo mundo que acompanhou a gente aqui, ó, até falaram, ó, se o doutor Durso pegar a causa do Léo Lins, já fica ganha aí. Não é verdade, eu não faço milagre. O Léo Lins tá com um colega meu que é amigo, conhecido, tá bem Também. assessorado. E aí eu não faço milagre porque é isso, é muito incerto. Eu falo, não é a atuação do colega. Tem gente que julga o advogado, ah, foi condenado porque o advogado é ruim. Não é isso, cara. A gente não sabe. É igual nos filmes dos Estados Unidos, que o que Isso. ganha é o melhor advogado, né? Não é. Aqui no Brasil não é, porque tá na mão do juiz. Eu já fiz defesas que eu me orgulho demais que o resultado foi ruim. Não era aquilo que eu queria, como eu tive defesas normais que o resultado foi muito bom. Porque depende de você também ter um sorteio de ter um juiz que pensa parecido, ainda mais quando é assim, algo muito subjetivo. O caso do Léo Lins é subjetivo, é uma interpretação sobre qual o limite do humor. Tem gente que acha que o limite é um, tem gente que acha que o limite é outro. O juiz também vai achar que o limite é um e talvez o embargador ache que é outro. Se cair na mão de um juiz mais rigoroso, ele vai ser condenado. Ah, mas o advogado não faz milagre. Ele vai ser condenado. Complicado, né? Então, depende no uma boa, lógico, é bom ter um bom Sim. advogado para não perder prazo, para trazer teses importantes, para questionar, inclusive, a atuação do magistrado, do Ministério Público, mas a gente consegue atuar até um limite. Dentro da ética, da legalidade, você atua dentro do limite. E aí depois tá na mão do juiz. Então, o trabalho bem feito deve ser feito. Eu acredito que o Lolins tem uma boa defesa, mas tá na mão do juiz e agora na mão dos embargadores. Vamos estar acompanhando, né?